George Miller, um exemplo de fé e confiança. Núbia Siqueira, coleção Heróis da Fé. Houve um dia em que morri. Morri para mim mesmo, minhas opiniões, preferências, gostos e vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou culpa, até mesmo de meus irmãos ou amigos. E desde então, tenho estudado apenas para me mostrar aprovado para Deus. George Miller. Introdução. Desde a mais tenra idade, o ser humano sonha com a liberdade de governar a si mesmo da forma mais independente possível. No íntimo, pulsa o desejo de estar no controle da própria vida, de ter os próprios recursos, de ir aonde quiser e fazer o que bem entender. Isso é o que se chama, popularmente, de ser dono do próprio nariz, sem depender dos conselhos de ninguém. Entretanto, muitas vezes as pessoas não percebem que, quanto mais dominadas pelo desejo de independência, mais soberbas e arrogantes se tornam. Consequentemente, acabam se distanciando de Deus, na busca por fazer escolhas próprias e satisfazer as suas idealizações. O ser humano se torna vulnerável, fraco e muitas vezes decepcionado. Mesmo sendo rico, famoso, saudável ou influente, ninguém pode viver sozinho. Todos os seres humanos nascem, vivem e envelhecem completamente dependentes e ainda que só reconheçam essa verdade no fim da vida. A história de George Miller exemplifica a vida de um homem que aprendeu na prática o ensinamento do Senhor Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. George enxergou o que a maioria das pessoas não consegue. Deus, sem o homem, pode fazer qualquer coisa, mas o homem, sem Deus, não consegue sequer respirar. George entregou a sua própria vontade a Deus com uma intensidade rara. Permitiu que o Espírito Santo dirigisse a sua vida nos mínimos detalhes, desde a escolha de com quem se casaria até onde viveria, o que comeria e por quanto tempo permaneceria em determinado lugar. Questões que podem parecer simples para nós foram colocadas sob a direção divina. E quando Deus guia nossas escolhas, qual a chance de sermos decepcionados ou enganados? Na juventude, George foi rebelde, de hábitos nocivos e instintos indomáveis. Contudo, foi quebrado por Deus e transformado na maior referência do século XIX em relação à total dependência do céu. Após sua conversão, ele tomou a corajosa decisão de confiar em Deus para suprir todas as suas necessidades, sem compartilhá-las com ninguém por mais de 70 anos. Influenciado por relatos de homens ousados na oração, ele passou a registrar os seus pedidos a Deus em um diário. De acordo com uma de suas biografias, calcula-se que mais de 50.000 orações foram atendidas exatamente como ele havia pedido. A dependência de George para com o Todo-Poderoso cresceu de tal forma que, durante 6 décadas, milhares de órfãos na Inglaterra foram alimentados, vestidos e educados apenas por meio de suas orações. Além disso, ele sustentou centenas de missionários no exterior e distribuiu milhões de panfletos e bíblias pelo mundo. Algo digno de nota é que, em quase 70 anos de ministério, George Miller nunca teve a garantia de um salário. Fixo. Ele vivia das doações espontâneas de pessoas, sem pedir ajuda publicamente ou expor as suas necessidades. Ele falava somente com Deus acerca do que precisava. George cria que não eram os homens que detinham o dinheiro, mas Deus, o verdadeiro possuidor de todos os recursos. Portanto, cabia ao Senhor usar pessoas como instrumentos para trazer as respostas às suas orações. Para ele, não havia tragédia maior do que ver cristãos que, ao longo de toda a vida,
não aprendiam a depender de Deus ou a confiar em suas promessas, as quais são reais e fiéis. Uma das mensagens que ele mais apreciava pregar era: o Senhor Jesus nunca mudou. Tudo o que ele fez no passado continua fazendo hoje para quem o busca. George Miller vivenciou essa verdade. O seu ministério bem-sucedido é a prova da grandeza de Deus, mesmo quando seus próprios familiares duvidavam que um jovem delinquente que chegou a ser preso por golpes pudesse ter um futuro. Ele também experimentou a fidelidade de Deus na sua saúde, sobrevivendo a doenças graves e chegando à beira da morte em 2 ocasiões. George viveu até os 92 anos, servindo ao Senhor até o último dia de sua vida. George Miller não foi apenas um homem dedicado aos órfãos ou responsável pela abertura de orfanatos. Como poucos, ele teve uma fé ousada e capaz de andar sobre as águas, ao segurar firmemente nas mãos de Deus. Podemos nos unir a ele nesse mesmo desejo de tornar o Altíssimo visível por intermédio de suas manifestações em meio aos nossos sofrimentos e necessidades. Para George, problemas não eram obstáculos, mas grandes oportunidades para que as virtudes do Senhor Jesus fossem reveladas ao mundo.